Bem-vindos ao Conceito Podcast. Eu sou Sônia Augusta Miranda e hoje iremos falar sobre pequenos animais. Comigo na bancada, ele que é o diretor de jornalismo da TV Univale de Governador Valadares, Bonifácio. É isso aí, muito obrigado, Sônia, mais uma vez pelo convite. A gente vai falar sobre animais de pequeno porte, não é isso? E muito bom ter a doutora aqui com a gente também para poder esclarecer um pouco mais sobre esse tema que é tão bacana. Tão jovem, né? Mas apaixonada por pequenos animais. E hoje conosco aqui, Mirelle Sabag. Muito obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo ao Conceito Podcast. Obrigada a você, eu que agradeço o convite e agradeço também o jovem, né? Não me sinto tão jovem assim, não, mas muito obrigada. Eu quero saber, para adquirir um animal, o que eu devo, no momento de comprar um animal, ficar atenta? Eu falo assim que, em primeiro lugar, quando a gente vai adquirir um animal, a gente não está adquirindo um bem, né? A gente está adquirindo uma vida. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, na verdade, é que você não pode cansar daquilo ali. Você tem toda uma responsabilidade envolvida. O pet, seja ele cão ou gato, ele tem a fase de filhote, ele vai fazer bagunça, ele vai muitas vezes comer sapato, comer móvel, vai fazer xixi fora do lugar, e é a gente que ensina tudo para eles. Então, a primeira coisa e a coisa mais importante de todas é a consciência, porque muita gente adota ou compra um animal de estimação e quando começa a lidar com os problemas acaba abrindo mão do animal. A primeira coisa é a consciência, é um ser vivo. A gente não abre mão, a gente educa, a gente insiste, a gente cuida, o animal ele adoece, a gente tem que levar no veterinário, tem que cuidar. E aí, falando de cuidados que a gente tem que ter em mente, já com essa consciência adquirida da posse responsável, né, que a gente fala, a primeira coisa é levar num veterinário para instituir o protocolo vacinal. Existem as vacinas do filhote, que são dadas ali nos primeiros 4 meses de vida, e depois elas têm reforços anuais para manter o animal sempre protegido. Também tem o protocolo de vermifugação, a proteção contra pulgas e carrapatos, que a gente mora num país tropical, né? Uma cidade muito quente, então pulga e carrapato é uma coisa muito frequente. Muitos animais, eles frequentam fazendas aqui, né, na nossa região. Então, esse controle rigoroso de pulga e carrapato é uma coisa muito importante para quem vai adquirir um animal desde o começo. E também é a questão da alimentação. A gente tem que ter em mente que, assim como a gente é o que a gente come, o animal também. Então, para que o animal tenha saúde, tenha uma pelagem bonita, tenha uma dentição saudável, ele precisa comer uma ração de boa qualidade. Ração, né, Sônia? Ração. Não é a comidinha que a Não. gente come, porque tem gente que trata o animal, assim, é como se fosse um filho mesmo. Mas aí, meu filhotinho, deixa eu te dar um pedacinho de bife, deixa eu dar não sei o quê. E não pode, porque o sal não faz bem. Não só o sal, né? A gente tem alguns alimentos que a gente usa como tempero que são tóxicos. Por exemplo, a cebola e o alho são tóxicos para o cão. O animal, Sim, muita gente nem sabe e isso. pra gente parece que é tão bom, né? Pois é, pra gente é bom. E às vezes a gente tempera um arrozinho ali com uma cebola e com alho e acha que tá dando só o arroz pro cachorro, mas não é. E assim, a minha área de pós-graduação é a dermatologia e a gente vê muito animal alérgico porque o dono dá muita comida, né? Muita carne, arroz, o que come, né? O cachorro vai ali, pede e a pessoa fica com dó e vai adquirindo esse hábito de dar. Não é que não possa fazer alimentação natural. Existe essa vertente na medicina veterinária, só que é como a gente vai num nutricionista e num nutrólogo, é uma dieta totalmente balanceada para aquele animal. Então, quem não quer dar ração, quer fazer alimentação natural, é possível? É possível, mas a alimentação natural não é pegar a comida que a gente come e oferecer para o animal. É uma dieta totalmente balanceada para que aquele animal ali consiga os nutrientes que ele precisa, alimentando de forma natural. E aquela que cria uma situação até meio que desagradável quando você dá alimento, comida para o animal, né? Você está sentado na mesa, você está com uma visita, alguma coisa, está ali pulando na sua perna ali, querendo que a pessoa está comendo. Sim, fica esse hábito desagradável mesmo. E eu falo que o animal, os hábitos são a gente que coloca. Se no começo ali a gente já vai tendo
esse hábito de ficar, toda vez que a gente senta na mesa, dá um pedacinho, o cachorro realmente vai chegar uma visita, ele vai estar ali no pé, vai chorar, né? Então eu falo que o ideal é que a gente não, ou então ter um biscoitinho, né, para o animal, e aí você põe a vasilhinha dele na hora que você for comer, se você às vezes se sente mal de estar comendo e não dá alguma coisa para o animal de estimação, mas ter o hábito de colocar na vasilhinha dele e colocar no chão para não criar, né, essa situação mais desagradável. É importante dar nome aos animais? Com certeza. Os animais, existem até alguns estudos que falam que algumas raças têm um raciocínio para entendimento de palavras que é equiparado a crianças de 2 anos e meio. Então, na verdade, o animal ele se reconhece por aquele nome, ele reconhece os apelidos que ele tem, não só o nome, mas como alguém chama ele na casa de uma forma mais carinhosa ou diferente. E ele conhece uma série de palavras, por exemplo, passear, coisas, Não, né? papá, Fica. não, fica, xixi, sabe? Conhece uma gama de palavras que são as que a gente mais utiliza com eles, e quanto mais velhos eles vão ficando, maior é essa compreensão do vocabulário. Eles não podem falar, mas eles podem compreender muito. O animal, ele é inteligente ou ele faz o que faz porque a gente ensina e ele é adestrado, digamos assim? Ele tem inteligência? Ele é muito inteligente. Eu falo que a inteligência emocional dos animais, ela é até superior a nós, porque o animal, ele age pelo sentimento e pela energia que é demonstrada a ele. Então, ele consegue captar as emoções das pessoas da casa, ele consegue captar se tem uma pessoa, às vezes, que não está bem, seja de saúde, seja emocional, estar ao lado, estar presente. O animal às vezes tem atitudes que surpreendem a gente. Agora, na inteligência, raciocínio, aí a gente tem as raças que têm um raciocínio maior. Por exemplo, os collies, né? Border Collie, Rough Collie, que é aquela Lassie, ou até aquele boiadeiro, né? Que vai nas fazendas, tocando as vacas, ordenhando, ajudando nas ovelhas, Isso, né? Então, assim, pastoreando, né? Que a gente Isso. fala. Essas raças, elas têm um raciocínio muito superior. Agora, quando a gente fala Chihuahua também, uma raça que tem um raciocínio, e tem aquelas raças que são menos inteligentes no quesito raciocínio, que é Pug, que é um cachorro mais Mas é tão bobo, fofo. mas é muito bonitinho. Eu gosto do Bulldog francês, só. Você falou a questão de não conhecer muito sobre animal e ela falou uma coisa interessante. Já aconteceu, uma pessoa caiu e uma cachorrinha lá em casa, ela começou a correr para lá e para lá para cá, que aconteceu na minha casa, ela foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. A gente imaginou, está acontecendo alguma coisa. Enquanto nós não levantamos e subimos, ela não sossegou. Ela não sossegou. Isso acontece muito, tem muita gente que passa mal e relata, às vezes está sozinho em casa, o cachorro late, até que um vizinho escute. Tem aqueles que são treinados para isso, para ser um cachorro de uma pessoa cega, ou cachorro de uma pessoa epiléptica. Hoje existe muito treinamento para cães acompanharem pessoas que têm algum problema, que podem dar algum mal súbito, para o cachorro conseguir avisar. É lógico que isso envolve muito treinamento, mas essa inteligência emocional que a gente está falando, do cachorro captar isso antes, muitas vezes antes das próprias pessoas que estão ao redor, isso é muito importante aí para que o cachorro consiga acompanhar essas pessoas, né? Pode. E então a gente vê muito isso, o cachorro ele vai conhecendo o jeito de cada um. Por exemplo, na minha casa, o meu marido, ele não é uma pessoa igual eu tenho meus cães como filhos, ele tem os cães como animais de estimação. Então, assim, meus cães, eles sabem o que eles podem fazer com o meu marido e sabem o que podem fazer comigo. Eles não sobem no sofá quando o meu marido está no sofá, mas se eu estiver no sofá, todo mundo sobe no sofá. Tá vendo como é que é interessante, né? Interessante. E assim, o que eu percebi quando você falou sobre essa inteligência emocional que eles têm, e a questão a capacidade de alerta que a Sônia citou aqui, acontece em vários casos, e eu tenho como, por exemplo, o meu irmão, lá na roça, um tempo desse, o nível do rio que passa próximo à casa dele começou a subir muito rápido, começou a chover e tal, e aí eles dormindo, não viram, e a água começou a entrar dentro de casa, e aí os cães começaram na porta
como se estivesse chorando, sabe? Eles fazem um barulho diferente, eles não latiram, eles fazem um barulho diferente arranhando a porta de vidro. E ele escutou aquilo, ficou quieto e tal. Quando ele resolveu levantar, e os animais continuaram. Quando ele resolveu levantar, que ele pisou na água. Já tinha água dentro de casa. O cão que deu o O alerta. cão, se não fossem os cães, eles teriam perdido tudo, talvez até morrido. Porque foi pouco tempo, isso eram menos de 20 minutos para tirar tudo e a água invadiu toda a casa. Lá no meu trabalho, tem um caso engraçadíssimo. Lá tem um montão de cães. E aí, o que acontece? Montão. E os meninos todos lá na Univale. Todo mundo gosta. Então, assim, leva alimento e dá, é cão de rua que eles colocam lá. Muitas pessoas soltam lá e eles ficam. E aí todo mundo leva, aí tem ração, lá tem os locais de ração, os próprios funcionários compram e colocam, aí coloca água e tal. Aí tem uma mulher lá que ela não gosta de cão e ela já foi atacada. Quando você diz que o animal ele sente a presença se ele está sendo bem-vindo, se não, eu falei, gente, mas a gente passa perto deles, eles são tão tranquilos. Morderam a mulher. E ela falando brava no grupo, que não sei o que, tem que acabar com isso. Tá? Eu falei, você tem que fazer a boa com eles, porque eles sentem que você tá querendo fazer a feia e eles vão te morder. Falei, Gato ainda é mais sensitivo para isso do que cachorro, no sentido assim, eu tenho uma gata também. O gato, quando chega visita em casa, geralmente ele esconde. Quem tem gato aí vai identificar que o gato ele não é um ser muito sociável com pessoas que ele não convive. Mas se chega uma visita na minha casa, que a minha gata nem conhece, mas a visita é uma pessoa gateira que gosta de gato, que tem gato, a minha gata aparece e pula do lado da pessoa para receber carinho. Como ela sabe, é um mistério, né? Uhum. Mas que ela sente a energia das pessoas, ela sente. Talvez seja o cheiro, sei lá, alguma coisa. Eles É têm porque um o cheiro do olfato, cachorro fica, né? Parece eles que têm um fica. olfato muito bom, eles conseguem guardar. Talvez seja isso que faça com que eles sintam. Eu tenho uma cachorrinha em casa, quando ela era bem bebezinho, eu morava em um prédio. Eu desci, ela caiu na piscina. E até que a gente desse falta dela, que fomos olhar, aí enrolamos ela na toalha, aí colocamos outra toalha, porque ela tremia. Ela não entra em piscina, mas por nada. Quando o pet pega ela para dar banho, é uma dificuldade. É impressionante como é que o raciocínio deles, a Sim. lembrança é viva até E o hoje. trauma também, porque eles passam pelo processo de trauma igual a gente, sabe? Então eu falo que eles entendem todos esses processos que acontecem. Por exemplo, a chegada de um filho. Às vezes, igual eu já tinha animais e tive filho. Se a gente trata de uma forma, chega com o bebê e fica, tipo, jogando o cachorro pro lado, você não vai entrar aqui com medo do cachorro passar alguma coisa para a criança, o cachorro sente muito. E às vezes a criança vira um trauma para ele, mas ao mesmo tempo que se você deixa o cachorro participar do processo da gestação, apresenta a criança para o cachorro, deixa o cachorro estar no convívio da criança, não precisa ser em cima da cama que a criança tá. Mas assim, se o cachorro está bem cuidado, está vacinado, está vermifugado, que ele continue frequentando os ambientes, ele se torna o grande protetor daquela criança. Então, eu tive muito essa experiência quando eu tive filho, dos meus animais amarem o meu filho e do meu filho amar os animais de uma forma assim que eu nem esperava. Eu acho que esperava até mais ciúme, mais disputa, e na verdade, onde o meu filho está, os cães estão na casa. E ele tem Protegendo, né? 4 anos. Outra coisa, em questão ao banho. Geralmente, o banho é uma vez na semana. Pelo menos lá em casa, toda semana, quinta-feira, eu mando para o banho. O que é o ideal? Então, isso pode variar a depender da raça, né? E a depender dos hábitos daquele animal. Eu falo assim, que se é um animal que às vezes vive em casa, que tem quintal ou que frequenta fazendas, ele precisa de fato tomar o banho toda semana. Mas aquele animal que às vezes está só em apartamento, que não passeia muito, que quase não suja, é totalmente possível a gente fazer um intervalo quinzenal, não tem problema. Mas se for da vontade da pessoa dar toda semana, não tem problema nenhum. Só não pode ficar dando mais de uma vez por semana em animais saudáveis, salvo orientações dermatológicas, onde muitas vezes a gente precisa de condutas terapêuticas diferenciadas, né? Para que os animais usem algum medicamento tópico na pele, muitas vezes é necessário fazer 2, 3 banhos por semana. Mas animais saudáveis podem tomar banho toda semana ou quinzenalmente, né? Do jeito que funcionar melhor para o tutor. E a questão bucal? A higiene bucal
É um problema que pega muito, né? Porque o cachorro ele precisa escovar os dentes todos os dias, igual a gente. E se a gente. Eu brinco que depois que eu tive filho humano, eu falo assim. O jeito que a gente faz para adaptar uma criança pequena a escovar os dentes no começo é uma peleja também. A criança não quer, a criança chora, a criança se joga e você tem que ir indo até criar o hábito e se tornar uma coisa fácil. Com o cachorro é a mesma coisa. Só que às vezes a pessoa desiste com o cachorro ali nesse começo onde ainda não se instituiu o hábito da escovação. Então o cachorro ele fica impossível escovar o dente porque ele não permite. A pessoa acaba não escovando, então a gente tem as placas de tártaro que se juntam, como se juntariam na gente se a gente não escovasse os dentes também. Quando chega nesse ponto de já ter placa, aí realmente é necessário levar ao veterinário, porque é feita uma anestesia geral com limpeza total dos dentes, porque o animal precisa estar entubado na hora desses procedimentos para que ele não aspire aquele líquido que a gente tira com o tártaro, que é uma bactéria, e não faça pneumonia. Então, aí já é um procedimento exclusivo do médico veterinário mesmo, onde é feita toda a higienização bucal e o polimento dos dentes. Feito isso, se o tutor adquire o hábito de escovar todos os dias, a placa geralmente não se junta. Mas o que a gente vê muito são tutores que todo ano estão levando o animal para fazer o procedimento da higiene bucal, porque realmente não conseguem instituir esse hábito da escovação. E a escovação é com escova normal de... Isso varia muito do tamanho do animal, porque dependendo, se for um cachorro grande, pode ser perfeitamente uma escova de ser humano. Uhum. Agora, o que eu falo que não dá é aquelas escovas de dedo, que a gente coloca no dedo e fica mais fácil para você introduzir na boca do animal, porque a escova encaixa no dedo, né? Mas essas escovas, elas não limpam bem. Então, precisa ser realmente uma escova de dentes. Aí, existem aquelas que são adaptadas para cães muito pequenos, que são mais fininhas, com a boquinha menor, mas é escova mesmo, normal. Em relação a carinho, tem um limite, porque muita gente leva para a cama, dorme com os animais, leva para a poltrona, para o tapete da casa. Existe um limite? Na verdade, o limite não é o limite do amor. Eu falo que amor, quanto mais a gente tem, melhor. O limite ele tem que vir na imposição da hierarquia, porque o animal, quando ele é muito humanizado, muitas vezes ele se sente responsável por aquela casa e sente que ele tem que proteger e que liderar aquela casa. Só que o animal, o cão, ele não foi feito para isso. Então isso gera muita ansiedade no animal. Ele fica um animal mais agressivo, mais assustado, que late muito, muito alerta. Isso gera vários problemas de estresse. Então a hierarquia que a gente tem que construir com o cachorro, mesmo quando a gente humaniza muito e traz muito para nós, é que mesmo se ele, né, subir na cama, dormir na cama, não tem problema, mas quem manda, quem lidera aquele animal, somos nós. Então, muitas vezes isso tá no hábito de, às vezes no passear, a gente tá com a coleira, a gente puxar o animal para trás e passar primeiro pela porta para mostrar que é você que está liderando. Tem uma série de comportamentos que a gente tem para que esse animal não ache que ele precisa liderar, porque a gente vê muito essa confusão de liderança. Os cães que não deixam os donos fazerem nada com eles, que são extremamente ansiosos, estressados, não deixam ser medicados, porque eles sentem que eles precisam ser os líderes, e aí não aceitam que o dono cuide deles na hora que precisa. Então, isso tem que ser imposto desde o começo, essa questão de a gente lidera o animal, independente se ele fica na cama ou não, se ele tem a casinha dele, o conforto dele, porque tem muita gente que não cria o animal dentro de casa, na cama, no quarto, mas que cria muito bem, que está sempre dando todos os remédios, todas as vacinas, que prepara um ambiente muito enriquecido para o animal, seja na área externa, com casinhas, com proteções. Então, assim, o importante, independente da forma que você cria, é fazer o necessário para que aquele animal seja feliz. E o amor, ele faz parte disso, né? Animais pequenos têm carteira de vacinação? Sim, tem carteira de vacinação, inclusive é um documento obrigatório. A gente tem vacinas que são obrigatórias até para transitar com animais. Tem muita gente que acha que
a carteira de vacina só é necessária para quando a gente vai usar transporte coletivo, como ônibus, avião, onde tem outras pessoas. Mas, na verdade, até mesmo para viajar com o animal no nosso veículo próprio, se tiver uma blitz na estrada, o policial pode solicitar a carteira de vacinas do animal, porque para transitar em território nacional, a gente precisa ter as vacinas em dia. Vacinação é uma questão de saúde única. Tem muitas doenças que o cão adquire que podem passar para nós, e aí essa questão da vacinação, ela protege também o ser humano e a circulação de doenças infecciosas, né? Tem alguma vacina que está suspensa por agora ou não? Tem a vacina de leishmaniose, foi suspensa no ano passado. O que acontece com quê? o que é? A gente já teve uma época onde a gente tinha 2 vacinas de leishmaniose no mercado, 2 laboratórios que produzem. Há muitos anos atrás, uma das vacinas, que era a Leishmune, ela já tinha saído. E aí agora a gente tinha só a Leishtec no mercado. Em maio do ano passado, numa fiscalização do Ministério da Agricultura no laboratório que produz a vacina, constatou-se níveis diferentes da proteína A2, que é uma das proteínas que está presente na vacina e que confere imunização. Então, como os lotes se divergiam e isso tem que ser muito padronizado, o Ministério da Agricultura mandou recolher e o laboratório regularizar. E depois disso, nunca mais a vacina voltou para a circulação. Se a pessoa gosta de animal e não tem condições de aplicar todas as vacinas, que tem algumas que eu acredito que o poder público não tem para oferecer. Como é que fica a saúde deste animal? Infelizmente, a gente mora num país onde ainda tem muita circulação de vírus que são letais, como a sinomose, que é aquela doença que descadera os cães, que é muito comum. Nossa, essa aí é terrível. É muito complicada. É um vírus que entra no sistema nervoso central, ultrapassa a barreira hematoencefálica, que a gente fala, e mesmo com todo o tratamento, o prognóstico é muito ruim. A gente tem o vírus da parvovirose, que faz aquela diarreia sanguinolenta, onde tem uma descamação da mucosa intestinal, e é gravíssimo também. Então, eu falo que até mesmo, né, principalmente para a pessoa que não tem condição, a vacina, ela é um protocolo muito mais barato do que o tratamento. Então, se a gente investe numa vacina, a vacina ela não vai ter um valor tão alto e o animal fica protegido daquelas doenças mais graves. Porque quando o animal adoece, aí sim a gente gasta. Porque a gente também não tem hospital público, cuidado público. A vacina que o governo oferece é só a de raiva. Então, assim, raiva é mais para um controle epidemiológico da raiva humana, né? É uma doença que a gente tenta erradicar aí. Mas para a proteção do animal, a vacina mais importante ela é encontrada só com o médico veterinário. Só que a gente tem que ter em mente isso. Para ter um animal de estimação, a gente precisa cuidar dele. Se a gente deixa ele sem a proteção da vacina, muito provavelmente ele vai adoecer e a pessoa vai gastar muito mais com consulta, com exame, com medicamento. Então, vacina é inteligente que a gente faça e que a gente faça regularmente, até para evitar gastos desnecessários. Existe em Governador Valadares alguma defesa dos animais? Existem ONGs, são protetores, né? Na verdade, associações de protetores independentes que se uniram, como a Aproben, por exemplo, onde não existe verba, tá, que ajude. São as pessoas mesmo que doam e essas organizações, elas resgatam, os protetores levam na clínica, eles têm um preço diferenciado para que eles consigam tratar desses animais, né? Então, todo mundo ajuda da forma que dá, muitos veterinários ajudam os protetores, e aí é dessa forma que é feito. Eu acho que falta, sim, mais participação do governo, né? Do que a gente tem hoje, depende muito da população para ajudar os animais. As zoonoses, por exemplo, ela vai para recolher um animal que está doente, que está colocando a população em risco. Mas a zoonose, ela não faz esse trabalho de acolher, cuidar, resgatar, né? Isso muitas vezes quem faz são os protetores independentes mesmo. A Aproben hoje eu diria que é a associação mais forte que a gente tem em Valadares. Eu ia te perguntar justamente sobre a questão dos desafios, né? Isso a gente vê que é grande, né, Boni? E vocês não vê perspectiva de um futuro aí próximo aí, que isso seja corrigido, porque os animais merecem o carinho e a atenção, né?
Num país como o Brasil é difícil, né? Porque até para o ser humano falta muita coisa. E muita gente ainda não considera isso um fator importante. Apesar de que é aquilo que a gente falou. Se a gente tem muito animal em circulação em rua, a gente coloca em risco a saúde humana também. A leishmaniose, mesmo que a gente estava falando, o cão ele é um reservatório da doença que passa para ser humano. Não passa nunca por contato direto. Mas se o mosquito pica o cão e pica a gente contrai. Quanto mais reservatório a gente tem, mais doença circulante a gente tem. Então, na verdade, é algo muito importante, mas é algo que eu não vejo para um futuro próximo acontecer, não. Eu acho que depende muito do empenho das pessoas e também, assim, a gente vê muita gente pedindo doação, mas a gente tem aquelas pessoas que são realmente sérias, que realmente resgatam, que cuidam. É um desafio muito grande para nós veterinários, porque o custo das coisas é muito alta, dos medicamentos veterinários, dos impostos em cima dos serviços veterinários. Então, para a gente ajudar, também fica muito difícil. A pessoa às vezes não entende isso quando busca a nossa ajuda. Mas se todo mundo se unir em prol disso e fazer um pouquinho, eu acredito que dê para melhorar muito. Falta consciência da população como um todo. Porque Valadares, de vez em quando, tem a castração, né? Em grande volume, que isso aí também diminui também, né? A proliferação, né? População, né, de animais. A castração ela é muito importante por isso. Tem muita gente que ainda permite que o animal vá passear sozinho na rua, saia, dê uma voltinha e retorne para casa. Então, esse animal a gente não sabe o que ele faz, com o que ele tem contato, se ele cruzou, se tinha uma cadela no cio. Uma cadela ela pode ter uma ninhada de 11 filhotes. Então, assim, quando a gente tem a castração, a gente diminui os animais errantes, que a gente fala. Então, diminui sim, com certeza. A castração ela foi um ganho para a cidade, porque antes a gente tinha mais das associações que promoviam essas castrações, mas eram trazidas pelas associações. Hoje a gente já vê mais projetos, sim. Tem um castramóvel, né, aqui na cidade. Isso, um castramóvel que faz para a população de baixa renda, né? Não é para todo mundo, mas é muito importante que tenha isso. Quando eu formei, não tinha, quando eu vim atuar aqui ainda não tinha, então isso realmente é um ganho recente aí para medicina veterinária em Valadares. Sobre a questão da reprodução de animais, assim. Lá na roça, por exemplo, aplica-se vacina. Mas eu já ouvi dizer que vacina, dependendo da situação, que acaba desenvolvendo câncer em alguns animais, no caso da fêmea. Na Entendeu? verdade, a predisposição é altíssima. Essas vacinas, elas são muito contraindicadas pelo Conselho de Medicina Veterinária. Os veterinários, eles não são orientados a aplicar de forma alguma, porque o cão e a gata, principalmente, não tolera bem essa injeção de hormônio e isso aumenta em 90% a predisposição a tumores de mama, a piometra, que é a infecção do útero, tumores na região de ovário. Então, é uma vacina. Vacina, na verdade, ela não é uma vacina, né, gente? Ela é um anticoncepcional injetável. A Exatamente. gente chama de vacina, conhece assim popularmente mesmo. Mas é totalmente contraindicado, não aplica no animal. Eu falo que a gente vê consequências muito feias relacionadas ao uso dessas vacinas ali dentro da clínica, então não é legal. Existe algum tipo de doença que pode ser transmitida ao homem através dos animais, dos pequenos animais? Sim, como a gente falou da raiva, mesmo por um tempo a raiva foi uma doença que se considerava muito importante. E com a vacinação em massa, a gente conseguiu praticamente erradicar. Ano passado, a gente teve o retorno de alguns casos de raiva humana aí em Minas Gerais, mas, de forma geral, a doença diminuiu muito de circulação. Em cães, a gente quase não vê mais bovinos, animais em zona rural, algumas vezes gatos, porque os gatos eles saem, eles caçam, né? Então, às vezes tem contato com morcego doente. A gente tem a leptospirose em períodos de enchente, igual a gente vê em Valadares, a gente tem que ficar muito atento à leptospirose, porque o animal que teve contato com aquela água, ele pode retornar para casa e passar a leptospirose, né, para as pessoas que convivem. Assim como a leishmaniose, que a gente conversou, o cão não transmite de forma direta, mas ele é um reservatório, então é considerado uma doença zoonótica, né? E a gente tem uma série de doenças, mas eu falo que é muito mais fácil a gente pegar alguma coisa de uma pessoa do que de um cachorro. Tem gente que acha que não gosta e acha que, se eu conviver com cachorro, eu vou pegar a doença.
Não, a maioria dos vírus, eles são específicos para as espécies. Tem muitos vírus que o gato tem que o cachorro não pega. Tem muitos vírus que a gente tem que a gente não transmite para eles. As doenças que circulam entre as espécies, elas são muito menores. Então, é muito mais fácil a gente pegar alguma coisa de outro ser humano que a gente tem contato do que de um animal, mesmo que aquele animal esteja doente. E quando a gente tem os cuidados certinhos, igual as verminoses, elas são uma preocupação, porque o verme, ele pode transmitir do animal para a gente, da gente para o animal também. A giardia que a gente pega às vezes através da água, que não é, né, filtrada, a giardia também transmite do animal para a gente, da gente para o animal. Os passeios com os animais é importante para a saúde mental deles? Muito importante. O animal, eu falo que o olfato é o instinto que o animal mais precisa que seja estimulado. Então, quando a gente sai, o animal fareja ambientes diferentes, né? Conhece outras pessoas, outros animais, convive com barulho, com carros passando ao redor. Então, esse estímulo é muito importante para a liberação dos hormônios que estão envolvidos na sensação de prazer e de tranquilidade, né, dos animais. Muita gente deixa de passear porque fica com medo do animal, tá com contato com o chão, onde passou animais de rua, mas o animal, gente, ele tem que viver. É igual a gente deixar de sair, eu não vou no shopping porque é um ambiente fechado, tem ar-condicionado, eu vou adoecer. O pensamento é o mesmo. A gente tem que vacinar, tem que prevenir as principais doenças, procurar o veterinário quando vê algum sintoma ali diferente, mas não é deixar de viver, não é deixar de sair, não é deixar de ir na roça, tem que prevenir mesmo, mas a gente está aqui para ser feliz, é para ser livre e o animal não tem que viver preso. Tem algum site de apoio que ensine as pessoas a cuidar do animal? Na verdade, hoje a gente vê muito isso em rede social, né? Igual no Instagram da clínica mesmo, a gente dá muita dica o tempo todo, até no meu Instagram pessoal, que é mais voltado para dermatologia, mas a gente faz mais esse trabalho de dicas hoje em rede social, de trabalhar essas questões que são importantes, os esquemas vacinais, as prevenções importantes. No Instagram mesmo da clínica, a gente trabalha demais isso. A partir de qual momento deva levar o animal a um consultório para os primeiros contatos do médico com o animal? Eu falo que assim que você adquire o animal, você já tem que marcar e levar, né? Igual o bebê, você tá vendo, né? Criança, tem que É uma escovar criança. dente, a dieta Tomar balanceada, banho. tomar banhozinho Tem roupa. sempre, e roupinha também. Esse O da minha sogra tem tudo isso. Eu acho que o único erro que a minha sogra comete é que ela dá frango pro cachorro, mas é um frango sem tempero. Ela cozinha o frango e congela e o cachorro, Sônia, você não tem noção, ele tá um elefante do gosto, você não tem noção do cachorro. Ele é um Shih Tzu, mas ele é grandão. E quando eu ganhei esse cachorro, ele estava ficando cego, porque ele vivia num lugar muito bagunçado. E aí eu fiquei sabendo e me ofereceram, eu falei, quero, vou buscá-lo. Aí busquei. E aí quando minha sogra viu, eu falei, eu quero esse cachorro para mim e tal. E como eu trabalho muito, eu falei para ela, então acho que vai ser melhor mesmo, que a senhora vai tomar conta. Levei para ela. Aí compramos o medicamento para pingar no olho dele, porque o olho dele é para fora. E aí, ele já é muito velho. Então, assim, aí eu começo a criar uma casca, não é? No olho. Então, na verdade, foi interessante você ter falado essa questão do frango. Não é que o frango seja proibido, tá? Só que tem dois problemas aí quando a gente fala do frango. Muita gente, isso daí é assim, muita gente faz mesmo. Pega uma carninha, corta e coloca em cima da ração do cachorro. Qual que é o problema disso? A ração, ela tem um nível de proteína máximo que o cachorro precisa comer por dia. Se a gente pega uma proteína pura e acrescenta em cima da ração, a gente está todo dia dando um pouquinho de proteína a mais. Esse animal, quando chega ali na velhice, ele fica doente renal crônico, porque esse rim está cansado de todo dia processar mais proteína do que ele aguenta. Então, eu falo, vai fazer um patê caseiro para o animal, precisa colocar alguma coisa, você tem que diluir aquilo ali com carboidrato. Você tem que pôr metade
uma mandioquinha amassada, metade o frango, para que você não sobrecarregue o rim. Só que, falando em hipersensibilidade alimentar, você falou do Shih Tzu, é uma raça que é genética e ela tem muita predisposição à hipersensibilidade alimentar, que é a alergia relacionada a alimento. A proteína do frango é a proteína que mais é gatilho de alergia para essas raças. Então, esse olho com casca que você comentou, às vezes a pessoa não associa, mas é muito comum que seja causado por alguma coisa que a gente está dando e que está fazendo alergia nesse animal. Então, a gente vê demais acontecer isso Viu? na dermatologia. Tá tudo errado, então, né? Ela coloca a aguinha na ração, pega o frango, desfia. Eu cheguei lá, tô fazendo a comidinha do Thor. Desfia o frango, mistura o frango, aquela coisa, como você falou de patê, ela faz um patêzinho. Tesão ali. Mas é uma vasilha desse tamanho, e o cachorro, ele fica o tempo inteiro assim, ele tá obeso já. E cheiroso, menina, você pega ele mesmo todo cheiroso e muito assim, mas ele é Porque a muito gente acha cheiroso. que tá fazendo bem, que tá agradando, É a né? vida dela. Mas muitas vezes a gente não tá. É muito comparado os estudos dessa hipersensibilidade alimentar que acontece com o cão com a proteína do frango e do boi também, mas o frango é em maior intensidade. Isso é muito comparado às crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca. Na imunologia, a gente usa muito estudo da pediatria para avançar na veterinária aí nessa parte dermatológica. A alergia que a criança faz, às vezes, a intolerância da proteína do leite, a mesma cascata, os mesmos gatilhos acontecem no cão, só que muitas vezes relacionados à proteína do frango. Você tá vendo? Agora você aprendeu, né? Nossa, o que eu vou falar? Ela vai falar assim, não tem problema não, mano, eu vou comprar carne de boi. Boi também é gatilho. Sabe qual que é a melhor? O que ela pode... Peixe. A tilápia, o cachorro é chique. Nossa, ela vai comprar tilápia, vai fazer tilápia sem espinha, porque ela é desse jeito. E eles Ela falam tem que que- o lombo suíno também, ele faz muito pouco gatilho de alergia, e é uma carne mais em conta do que a tilápia, né? Então, o lombo suíno, para animal que tem hipersensibilidade alimentar, tá, gente? A gente tá falando aí de um problema. Animal que não tem pode comer frango, mas não pode comer só o frango acrescido na ração todo dia por causa do problema da proteína. Agora, fazer um patezinho caseiro com frango, tudo bem. Mas o animal que tem predisposição à hipersensibilidade alimentar, e aí quem tem Shih Tzu, todo mundo entra nessa, tem que escolher por outras proteínas. O ovo também pode fazer alergia. Então, seria a tilápia e o lombo as melhores proteínas aí. Mas de vez em quando pode dar, né? Então, alergia é uma coisa assim. Se você tem alergia a camarão, se você comer camarão, você Tá vai dar. certo. É. Então, a alergia você não pode dar Não, nunca. de jeito nenhum, né? De jeito Nem nenhum. cozidinho, nem fritinho. Não. Nunca cru, né, gente? Tem gente que acha que pode dar carne crua para animal, mas eles pegam muitas vezes parasitas, as tênias, cisticercos, que a gente fala que Tênia pegam na no carne de porco, cérebro. né? Isso. Igual a Até em gente animal pega? pega, eles pegam sim. Na verdade, é muito parecido. Tudo que eles têm, a gente tem. Eu brinco que às vezes eu diagnostico hipotiroidismo num cão, o dono fala, eu tenho hipotiroidismo também. É muito comum, é muito parecido. As doenças endócrinas, o que não parece tanto são as virais, né? Essas contagiosas. Mas na parte de metabolismo, tudo que a gente tem, eles acabam tendo também. É um negócio muito interessante a natureza, né, gente? É verdade. Eu quero te parabenizar por esse trabalho tão bonito aí, né, com nossos animais, né, tão dóceis, muitos tão inocentes também, né? Isso aí não é para qualquer um, né? Porque realmente tem que ter muito amor, muito zelo pela profissão. Obrigada, tá, pela sua participação aqui hoje conosco. Eu que agradeço. Realmente tem que ter muita sensibilidade e eu espero estar trazendo um pouquinho dessa sensibilidade com os animais para quem está aí ouvindo. Boni, muito obrigada. Obrigado, Sônia. Me convide sempre que eu venho, tá? Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.